não tenho proficiência em língua estrangeira, posso fazer a seleção de mestrado, doutorado? Bom, eu sempre começo respondendo a pergunta, né, que motiva a live, e hoje eu tenho que dizer depende. Depende. Primeiro, se for uma seleção de doutorado, provavelmente não, né? Por quê? Porque se pressupõe, a maioria dos PPGs exigem para prestar seleção de doutorado que o aluno ou a aluna já tenha mestrado, a maioria, né? São poucos os programas no Brasil que aceitam que você preste a seleção direto para o doutorado. Existem, né? Pouco comum, nem todo mundo tem essa coragem, né? Mas é possível. Tá? Tem alguns PPGs que aceitam. Então, depende muito do programa, do curso, enfim. Né? Na minha área, eu acho que a USP é uma das que aceita, né? Mas daí depende muito da área, da universidade, enfim. Tá? Então, para o doutorado, normalmente, geralmente não, né? Porque se você tem que ter já o mestrado, se pressupõe que durante o mestrado você tenha feito obrigatoriamente uma língua, né? É necessário para o mestrado a proficiência em uma língua estrangeira, tá? Então, para o doutorado, é necessário pelo menos ter uma, né? A exigência para o doutorado são 2 línguas estrangeiras, né? Mas geralmente se ingressa, dependendo da seleção, né? Se ingressa com a língua estrangeira do mestrado, e durante os 4 anos de doutorado você pode prestar a proficiência, né? Fazer a prova em uma outra língua, tá? E daí, se tem mais alguém aí que, como eu, né? Eu, durante o mestrado, fugi do inglês, eu não queria fazer inglês, então fiz francês. Mas daí, quando cheguei no doutorado, não tinha desculpa, né? Na universidade que eu fiz, era exigido uma das línguas obrigatórias. Podia ser a segunda língua em qualquer outra língua estrangeira, mas obrigatória era inglês, né? E daí, como eu já tinha francês, então precisei fazer em inglês, não teve escapatória, né? Eu não gosto de inglês, não. Costumo dizer que não gosto porque não aprendo e não aprendo porque não gosto, né? Mas tive que fazer, enfim, né? Tive que ir lá e a muito custo aprender pelo menos o básico para passar na prova e, enfim, conseguir ler os textos, né? Porque a maioria também dos textos, há muito texto em língua estrangeira e geralmente em inglês, né? Então, é necessário que a gente consiga ler, né, em língua inglesa. E no doutorado isso é uma exigência, né, bastante forte, dependendo do programa. Não sei, me parece que está tão escuro no Insta, quem está aí no Insta, o Arlindo, a Tânia, o pessoal que está assistindo aí pelo Insta, está muito escura a imagem, para mim aqui parece que está escuro. Mas, enfim, vão me dando um ok aí se estão conseguindo ouvir, acompanhar, se está tudo certo na transmissão. Pessoal do YouTube e do Face também. Tá? Então, para o doutorado, provavelmente não, né? Geralmente é necessário já ter uma proficiência, tá? Tá ótimo, disse o Arlindo. Que bom, obrigada. Então, agora para o mestrado, né, não são todas as seleções que exigem, né, a prova de proficiência no momento da seleção. Aliás, eu desconheço algum PPG que exija a proficiência. Geralmente, se há alguma exigência de língua estrangeira, é na prova escrita, que daí é aplicada uma prova de língua estrangeira também, tá? Então, e daí isso, acho que vocês vão ouvir eu falar, assim, muito, vocês já devem estar cansados e cansadas de me ouvir falar, mas eu vou continuar insistindo nisso. Leia os editais, todos os editais, tá? Então,
Se vocês forem lá no programa no qual vocês vão prestar a seleção e ler os editais anteriores, vocês vão saber o que é exigido na prova, né, escrita e se há exigência ou não de prova de língua estrangeira. Não façam que nem a Adriane aqui, né, que foi prestar a seleção de mestrado pela segunda vez, pela primeira vez, né? Fiz em duas universidades na época e eram duas seleções muito próximas. Tipo, eu fiz uma seleção, viajei já de lá daquela cidade para outra para prestar outra seleção. E a primeira seleção que eu fiz foi na Unicinos. E cheguei para fazer a prova, não tinha lido o edital completamente, né? E tinha a prova de língua estrangeira. E eu não sabia que ia ter, né? E adivinha qual era a língua? Língua inglesa, né? Daí foi um desastre, assim, né? Foi um desastre. Mas não ao ponto de ser reprovada, né? Mesmo não gostando, não querendo, enfim, eu consegui ser aprovada na seleção, né? E mesmo com essa prova de língua estrangeira, que não foi o meu melhor desempenho, não, né? E em grande parte porque eu não sabia que ia ter a prova. A verdade era essa. Como eu não tinha lido com atenção o edital, eu não estava preparada para aquela prova de língua estrangeira ali naquele momento. E daí isso que é importante que vocês tenham essa leitura e estejam preparados e preparadas para prestar a prova. Independente se sabem o suficiente ou não, né? Mas pelo menos saber que a prova existe, que vocês serão submetidos a ela, né? E eu vou dar algumas dicas aí também para quem vai prestar essa prova já na seleção, né? Então, tem algumas universidades que cobram essa prova em língua estrangeira no momento da seleção, tá? Então, não exige a proficiência, então é uma prova de língua estrangeira, ela nem é chamada de prova de proficiência, porque a proficiência é uma outra prova que depois, mesmo tendo sido aprovada na seleção, vocês terão que prestar uma prova de proficiência, que daí sim recebe um certificado, né? Que é apresentado na universidade. Então, geralmente, você tem um período ali do mestrado para apresentar esse certificado, e no caso do doutorado, a segunda, né? No outro caso, né? A segunda língua, né? No caso do doutorado, vão ter aí geralmente 2 anos, tá? Então, também isso é uma coisa que tem que ter cuidado, né? Às vezes chega no momento da qualificação, os PPGs que têm qualificação de mestrado e doutorado, não são todos que têm de mestrado, tá? Qualificação é um processo, para quem não está familiarizado, é um processo em que você é formada uma banca, né? E você apresenta a pesquisa parcial, a parte já desenvolvida da pesquisa, né? E é submetido então a avaliação dessa banca, né? E geralmente, dependendo dos PPGs, essa proficiência é exigida mais ou menos na metade do curso. Então, no mestrado em 1 ano, no doutorado em 2 anos. Não são todas as universidades que têm para mestrado, para doutorado. Eu desconheço uma que não tenha essa qualificação, né? Mas no mestrado não são todas. Na universidade que eu fiz, eu tive que passar pela qualificação. E para agendar essa qualificação, então, seja do mestrado ou do doutorado, é exigido que você já tenha apresentado o certificado de proficiência, na maioria das universidades. E isso é algo que depois muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas mesmo, muitos colegas e colegas que chegaram no momento de agendar a qualificação e não conseguiram agendar porque não tinham realizado ainda a proficiência, né? Então, mas geralmente na seleção isso não impede a seleção. Então, você pode fazer a seleção, né? E tendo claro que durante o curso você terá que aprender uma língua estrangeira. E daí depende muito do PPG, né? No PPG que eu fiz mestrado, não podia algumas, por exemplo, a língua
espanhol não podia, né? Não sei se hoje mudou isso, mas na época que eu fiz não podia. Né? Podia ser alemão, italiano, francês, inglês, mas espanhol não podia. Porque tem a ver também com a questão da bibliografia disponível, né? E geralmente na nossa área a bibliografia que tem disponível em espanhol é a mesma, é a que já foi traduzida do inglês, então isso não fazia sentido aceitar em espanhol. Então tem que ter esse cuidado, tá? Tem que ter esse cuidado, tem que verificar o edital sempre, sempre, sempre. Não façam, lembrem de mim, não façam que nem a Adriane, não vão chegar lá na hora da prova e saber que tem prova de língua estrangeira, tá? Então, é possível fazer a seleção, dependendo do tipo de seleção. Então, se for de mestrado, provavelmente é possível fazer a seleção, dependendo do PPG, e até onde eu sei, a maioria permite fazer sem proficiência, não exige, né, a proficiência no momento da seleção, mas pode haver a prova, então, de língua estrangeira. E daí, geralmente nessa prova, dependendo do caso, pode escolher, né, o idioma. Eu não no meu caso lá, na seleção que eu fiz, se podia escolher, eu não escolhi, né, porque eu nem sabia que tinha a prova. Como eu não tinha lido o edital, mas algumas universidades permitem fazer a escolha, tá, também do idioma, qual a língua, né, estrangeira lá no momento da seleção, tá bem? E daí algumas dicas, né, para quem está pensando aí fazer a seleção e daqui a pouco já deu uma olhada lá no PPG, já leu alguns editais, já viu as seleções anteriores, já sabe que tem uma prova de língua estrangeira na seleção, né? Então, geralmente ela não é eliminatória, mas ela pode ser classificatória, né? Então, é importante pontuar. Numa seleção, a gente tem que se preocupar em pontuar em tudo que é etapa, em todas as provas, né? Sejam elas eliminatórias ou classificatórias, né? As eliminatórias, por uma questão óbvia, né? Senão a gente é reprovado, mas se for pela questão também, nas provas, né? Nas avaliações classificatórias também, porque todos os pontos somam, né, e são importantes aí para a nossa nota final, tá? E como a gente já tem falado, há uma tendência, né, há um aumento aí na concorrência para as vagas de mestrado e doutorado. Então, por conta disso, né, cada ponto, cada pontinho é importante, né? E também para quem tem interesse em bolsas, né? Tem muitas universidades, muitos programas que a bolsa ela é definida já na classificação da seleção, né? Não tem não tem uma etapa seletiva depois. Tem universidades que têm, né, um processo seletivo para distribuição de bolsas, um processo próprio só para bolsas, mas a maioria das universidades utiliza a nota do certame, né, do processo seletivo. Então, por isso, cada ponto é importante, ficar bem classificado é importante para quem está pensando, está esperando aí conseguir também uma bolsa, né? Seja a bolsa aquela taxa para quem vai tentar na universidade privada, né? Que é para não pagar a universidade, a bolsa mesmo, né? Que não paga e ainda recebe, fazendo na universidade privada, e na pública recebe, né, também um valor que há algum tempo não tem alteração, não é corrigido o valor, mas ainda é um valor importante, principalmente para quem precisa, né, se deslocar ou se manter ou conseguir se dedicar, né? Muitas pessoas aí precisam também pedir afastamento do trabalho, licença, essas coisas, né? Então, às vezes, a bolsa, ela é bastante importante para muitas pessoas. Então, cada ponto na seleção importa e com a prova de língua estrangeira não é diferente, né? Mesmo que não seja eliminatória, sendo classificatória, é bom fazer uma boa pontuação, tá?
e principalmente se é um PPG mais concorrido, né? Tem poucas vagas, então é importante se tiver, né? Por isso que depende, porque dependendo do PPG pode não exigir, né? A prova, não ter essa prova de língua estrangeira. Mas para quem vai ter, né? Quem já fez aí uma busca, já foi lá se informar, já descobriu que tem, né, uma prova de língua estrangeira na seleção. Vou dar algumas dicas para já começar a se preparar, né? Lembram que quando eu comecei a fazer os vídeos e as lives, eu já comecei dizendo, né, que o momento de começar a se preparar para a seleção é agora, né? Não, se ainda não começou, é agora, não é amanhã, né? É hoje, é hoje. Quem ainda não começou a se preparar é hoje, tem que começar hoje, tá? Então, fica aí de tarefa, né, para quem ainda não começou, ir lá nos PPGs, olhar as seleções anteriores, né, verificar se tem prova de língua estrangeira, se não tem, o que é exigido, se precisa memorial, não precisa, né? Então, todas essas informações são importantes para a gente traçar um plano lá, e quem vai participar da Masterclass lá na semana do dia 21 tem que vir com essas informações para que eu possa ajudar da melhor forma, né? Se não trouxer essas informações, fica difícil, porque daí eu não vou ter como auxiliar vocês, né? Na preparação, né? Em traçar esse plano, esse planejamento e definir as estratégias para que vocês se preparem da melhor forma possível, tá? Mas quem já sabe que vai ter essa prova de língua estrangeira, ou quem não sabe ainda, anota, né? Toma nota aí, porque é importante, tá? Sim, a Roselaine está perguntando se todas as informações estão no edital. Sim, e lembrando, né, que eu estou orientando vocês para irem lá e lerem os editais anteriores, se ainda não saiu do certame agora, né, da seleção que vocês vão prestar, né? E se já saiu, leiam também, obviamente, né, o edital que vocês vão fazer a seleção, mas os anteriores é mais para ter essa familiaridade, mas lembrando que pode mudar, né, gente? Se foi assim na seleção anterior, pode haver uma mudança na próxima seleção, né? As universidades estão sempre aperfeiçoando os processos seletivos, então não necessariamente vai ser igual, mas o importante é que, na dúvida, né, a gente se antecipa, então a gente estuda pelos anteriores até que saia o novo edital, tá? Então, e daí, para quem já fez a pesquisa e para quem não fez a pesquisa ainda, pega aí o caderninho, pega uma caneta, toma nota que eu vou dar algumas dicas para se preparar para a prova, então, de língua estrangeira, que cai lá no momento, né, se tiver no momento da seleção, tá? E a primeira dica que eu dou, assim, a mais importante, tá? E daí não só para a prova de língua estrangeira, né? Para todas as provas que a gente faz, seja de língua estrangeira, seja de concurso público, seja na universidade, para quem ainda está na graduação, né? É importante que a gente tenha claro, assim, principalmente quando a gente tem um tempo, né? E que são questões que envolvem interpretação de texto, tá? É muito importante, tá? E essa é a primeira dica para a prova de língua estrangeira. Leia primeiro as perguntas, tá? Leia primeiro as perguntas. Treine o cérebro de vocês a buscar as respostas no texto. Como que a gente faz isso? Primeiro a gente lê. Primeiro a gente lê, né? As perguntas, tá? Primeiro a gente lê as perguntas e depois a gente vai para o texto, tá? E principalmente em língua estrangeira, isso é muito importante, por quê? Porque nos favorece na questão do tempo, tá? A gente, geralmente, quando pega um texto de língua estrangeira, a gente tenta traduzir o texto. Não façam isso, tá? Não tentem traduzir o texto, tá? Então, primeiro leiam as perguntas, depois leiam o texto, porque o cérebro de vocês já vai
buscar pelas respostas no texto, mesmo ele sendo de língua estrangeira, tá? Daí vocês vão buscar né, essas respostas no texto, tá? Então, isso é importante, essa é a primeira dica, tá? Foquem nas perguntas primeiro e depois vão para o texto. Por quê? Porque não dá tempo de traduzir o texto. Mesmo que a gente saiba, que a gente tenha um bom domínio da língua estrangeira, tem tempo para realizar a prova. Geralmente o texto ele não é muito curto, né? Ele é um texto longo e traduzir dá trabalho. E mesmo quem lê, né, em língua estrangeira sabe que ler em língua estrangeira não é a mesma coisa que ler em língua portuguesa, tá? Que é a nossa língua, né? Obviamente. Se tem alguém aí que os meus alunos aí do francês, que o idioma é o francês e o crioulo, se estão assistindo, né? Daí para eles não se aplica, obviamente, né? Mas para nós que somos brasileiros e que a nossa língua materna é a língua portuguesa, né? A gente sabe que ler um texto em língua estrangeira não é a mesma coisa que ler um texto em língua portuguesa, tá? Por mais que a gente saiba o idioma. Então, é importante ler as perguntas e buscar, né? Buscar as respostas no texto, né? Ó, a Profiana ali está dizendo que sempre diz isso para os alunos há muitos anos, isso é importante para todas as áreas, inclusive para a música. É treinar o nosso cérebro, né? Porque quando a gente lê as perguntas, o cérebro ele entende que ele tem que buscar as respostas. Então, quando a gente vai ler o texto, né, a gente já lê em estado de alerta, vamos dizer assim, né? O cérebro buscando as respostas no texto, tá? Então, isso é importante. Então, a outra dica é sobre o que não fazer, não tente traduzir o texto, tá? Não traduza o texto. Por quê? Porque não é necessário traduzir todo o texto para conseguir responder uma prova de língua estrangeira, tá? Não é necessário traduzir todo o texto, tá? A gente pode buscar as respostas no texto a partir das perguntas, tá? E daí varia muito a prova, às vezes as perguntas estão em língua portuguesa e a gente vai buscar a resposta em língua estrangeira, e às vezes a pergunta está em língua estrangeira também e a gente vai responder em língua portuguesa. Então, depende da prova. Tudo isso, como já disse lá a Roselaine, tudo isso geralmente está no edital, tá? Então, a gente não vai traduzir todo o texto, o que a gente vai fazer? A gente vai buscar as palavras cognatas, tá? São aquelas palavras que são muito parecidas com as da língua portuguesa, tá? E por que a gente vai fazer isso? Daí vem mais uma dica. Estudem as palavras, né, chamadas os falsos cognatos, tá? Da língua que vocês vão prestar. Então, aquelas palavras que são parecidas com a língua portuguesa, mas que têm um significado diferente da língua portuguesa. Isso a gente tem que estudar. Por quê? Porque quando a gente for lá fazer a prova, a gente vai buscar aquelas palavras que são próximas do nosso idioma. Então, quando tiver uma pegadinha lá no texto, a gente tem que saber que aquela palavra está lá, né, como uma pegadinha, que ela não significa o que a gente acha que significa, tá? Então, é importante saber, né, o maior número possível. Obviamente, não é para decorar tudo, né? Dependendo da língua, tem muitas, né? Mas estar familiarizada com essas palavras é importante, tá? Outra questão, né? Busque os termos, né? Foque naquilo que você já conhece. Por quê? Bom, porque a prova de língua estrangeira, geralmente ela não é de um texto aleatório, né? Nesse momento da seleção de mestrado ou de doutorado, ela vai trazer um texto científico da nossa área, né? Da área que a gente está prestando a seleção. Então,
os termos científicos da nossa área, geralmente a gente conhece, mesmo que a gente não saiba outra língua ou não leia em outra língua, né? Tem muitos termos científicos que são utilizados, inclusive na nossa língua, pelo próprio, em outro idioma, em inglês, por exemplo, né? Então a gente conhece vários termos científicos em outras línguas. Se a gente não conhece, né? Se nós não conhecemos, e daí vem mais uma dica. Estão anotando? Eu disse que era para anotar, hein? Quero ver depois lá nos stories a fotinho com o resumo, as dicas. Quero ver se vocês estão fazendo o dever de casa, estão anotando mesmo. Postem lá e me marquem lá nos stories, tá? Mas, então, outra dica, né? Se a gente não sabe, não conhece os termos científicos da nossa área, principalmente em língua inglesa, tá? Tá na hora da gente começar a conhecer. E como que a gente faz isso? Daí, mais uma dica. A gente vai começar a estudar artigos científicos da nossa área em outra língua, na língua inglesa de preferência. Eu, se fosse para sugerir para vocês, faria tudo isso na língua inglesa, porque a probabilidade de ser uma prova de língua estrangeira na língua inglesa é bastante grande, tá? E mesmo que não seja, que tenha em outros idiomas, daí vocês vão poder escolher, e daí escolham na língua inglesa, que é a língua que já se prepararam, tá? Então, leiam artigos científicos da área de vocês, né? Da nossa área, em língua inglesa. Ah, mas eu não sei inglês, eu não sei ler. Não faz mal. Pega o artigo e tenta ler. Aliás, eu contar uma história para vocês, né? Live sem história não tem, né? Todas as noites eu tô aqui e conto uma história. Mas eu tive um professor durante o mestrado que ele não foi meu orientador, né? Ele era orientador de outros colegas, mas ele trabalhava muito com texto em língua inglesa. E ele não deixava os orientandos dele usar nem dicionário. E daí os orientandos reclamavam que não sabiam língua inglesa e ele dizia assim, mas é assim que se aprende. É lendo o texto sem dicionário, sem nada que a gente vai aprender. E, enfim, eu não vou entrar na questão, né, didática e pedagógica da proposta, mas de fato, se a gente começar a tentar ler um texto em língua inglesa, principalmente em língua inglesa, a gente vai perceber que consegue compreender muitas palavras, mesmo que a gente não saiba inglês, né? E principalmente se for da nossa área, porque aquilo foca no que vocês conhecem. Então, tem palavras próximas, tem conceitos que a gente já sabe. Se a gente pegar artigos sobre autores ou autoras que a gente trabalha, então fica mais fácil ainda, né? Então, peguem artigos científicos da área de vocês e comecem a ler, tá? Em língua inglesa, de preferência em língua inglesa, tá? E o que vocês vão fazer com esses artigos? Tá? Vocês vão ter que adotar um caderninho, tá? Uma agenda pequenininha, enfim, cada um se organiza e cada uma se organiza da forma que achar melhor, né? Mas é importante ter um caderno de notas, tá? Para que vocês façam um glossário, né? De vocês. Então, coloquem lá a palavra em língua estrangeira e o significado do lado. Importante fazer isso. Se alguém aqui é muito dedicado ou muito dedicada, pode pegar aquelas folhas de fichário, sabe aquele fichário que tem várias camadas coloridas, e daí fazer numa determinada cor lá o glossário, no outro os verbos, né? Em outra cor, daí mais uma dica, tá? As palavras de conexão, tá? Palavras de conexão são aquelas, entretanto, além disso, por enquanto, num texto sempre tem. Então, se a gente conseguir montar um glossário, tá? De termos e conceitos nosso,
a partir das nossas leituras. Vai chegar num dado momento que a gente vai ter um vocabulário bastante grande na língua estrangeira, tá? Divide, pode ser o caderninho mesmo, divide lá o caderninho, né? Em outra parte do caderninho, começa a treinar os verbos, né? Como são os verbos e a conjugação dos verbos, né? Na língua estrangeira, né? Depois disso, numa outra parte lá do caderninho, ó, já dividimos o caderninho em 3, né? Na outra parte do caderninho, começa a fazer uma lista, então, e aprender essas palavras de conexão, tá? Faça isso lendo os textos científicos da sua área, tá? Faça o glossário lá também dos conceitos científicos. Estude esses conceitos, como eles são escritos em língua inglesa, né? E o seu significado, tá? Agora, tome um cuidado ao ler os artigos científicos, tá? E outra dica, anota aí, toma nota que essa é importante, tá? Não que as outras não sejam, mas essa requer bastante atenção, bastante cuidado. Tem muitas pessoas, muitas mesmo, muitos alunos e muitas alunas que estudam por resumo, tá? Pegam os artigos científicos em língua portuguesa e vão lá e pegam o resumo em língua estrangeira e estudam por esses resumos, porque daí tem o resumo em língua portuguesa e o resumo em língua inglesa. Não façam isso, tá? Não façam isso. Por quê? Não há garantia que o resumo em língua inglesa esteja correto, tá? Principalmente se ele foi feito por outro estudante, né, que não é nativo daquele idioma. Pode ter erro, tá? Tem gente que faz o resumo jogando no tradutor do Google, tá? E a gente sabe que dá muito problema nessa tradução. Aí, então, não façam isso. Estudem artigos científicos em língua estrangeira na área de vocês, escrito por nativos naquela língua. Ah, eu quero artigos em língua inglesa. Ah, mas eu não posso pegar um artigo escrito por um brasileiro, desde que o artigo seja de uma publicação internacional, tá? Que esteja em língua inglesa. Posso, porque daí se pressupõe que ele passou por um certo rigor, né? Se a pessoa escreveu todo o artigo em língua inglesa, há menos chance dela ter cometido esses erros, né? Ou que ela tenha jogado todo o artigo lá para o Google Tradutor, né? Mas é importante, se puder ser, né, um artigo de alguém que é nativo daquela língua, é melhor. E como que eu acho? Né? Bom, é fácil. Hoje em dia, né, com a internet, é só dar os seus Googles, né? É só pegar as palavras-chave aí, ou os termos, principalmente da área da temática, ou da área que vocês estudam e pesquisam, tá? Coloca lá no Google em língua inglesa, que vão aparecer artigos escritos em língua inglesa sobre a temática, né, e na área de vocês. Então, isso é importante. Estude esses artigos, estude, faça esse exercício de tentar fazer isso, né, inicialmente, sem o apoio do dicionário. Tá? Tenta ler o artigo sem o dicionário, sem o tradutor, né? Dá trabalho, demanda tempo, é cansativo, tá? Não estou aqui para enganar ninguém, não vou dizer que é fácil, que é muito fácil, é coisa assim, é super legal fazer, é uma maravilha, assim, tipo, dá até vontade de deixar de assistir série para fazer isso. Não. Não é legal, né? É cansativo, a gente tem vezes, né, que fica, como eu costumo dizer, com a cabeça parecendo a empregada do Paulo Freire, né? Tem uma história do Freire que ele alfabetizou a empregada dele numa tarde,
né? E no final ela diz para ele: ai, seu Paulo, não aguento mais, a minha cabeça está desse tamanho, né? E então, quando a gente faz esse exercício, a gente fica com a cabeça desse tamanho, né? É cansativo, não é fácil de fazer, não é uma maravilha, né? Principalmente se a gente não está familiarizado com o idioma, também é mais difícil ainda, mas é necessário, né? E desta forma a gente vai estar se preparando, tá? Até se a gente sabe o idioma, é recomendável que a gente leia artigos na nossa área nesse idioma, tá? Porque às vezes a gente conhece o idioma, mas não está familiarizado com os termos específicos, com os conceitos. E numa prova de língua estrangeira, numa seleção de mestrado ou doutorado, a gente vai se deparar com um texto da nossa área, um texto científico, tá? E às vezes tem termos lá que a gente não sabe, né, o que significa. Então, é importante fazer esse exercício, tá? Ler os textos, treinar, né? Treinar, isso é treino, estudo, treino, dedicação. Então, não é fácil, mas é possível, tá? Outra dica que eu daria, né? Então, além de fazer o glossário, de ler os artigos científicos na língua estrangeira, né, ter esse cuidado em não pegar os resumos em língua estrangeira para estudar, né? Ter essa atenção, então, né, com relação ao que você já conhece, né? Eu estou olhando aqui para baixo porque eu fiz uma colinha para não esquecer de nada que eu tinha que falar para vocês. Tá? Estudar, né, os termos científicos da nossa área, nessa língua, né, fazer um glossário, daqui a pouco dá até para separar, né, o glossário só de termos científicos e conceitos do outro de palavras gerais, vocabulário comum, vamos dizer assim, entre aspas, né? E estudar, então, também os falsos cognatos, né? As palavras aquelas que são parecidas com as da nossa língua, mas que têm um significado diferente, né? E também treinar essa questão, né, de buscar respostas para as perguntas no texto, tá? E daí a gente tem várias provas de língua estrangeira disponíveis aí na internet para a gente fazer esse treino, né? Embora o texto não vai ser da nossa área, né? Não vai ser um texto da nossa área, um artigo científico, mas é possível daqui a pouco pegar até as provas do Enem aí que tem a língua estrangeira, né? Se a gente está fazendo em língua inglesa e fazer esse treino, ler a pergunta e busca no texto, tá? Em língua estrangeira. Para fazer esse treino e também, principalmente para a gente se convencer que funciona, né? Acho que isso é fundamental, né? Serve para todas as áreas, como eu já disse, a Profiana também comentou ali que serve até para música, né? Até para a área dela que é música, mas às vezes a gente só ouvindo a gente não está muito convicto, muito convicta, né? Então é importante fazer isso, né? Treinar para isso, tá? Então, além dessas dicas, né? Outra dica que eu daria, principalmente para quem vai fazer na língua inglesa, é buscar na internet. A gente tem aí apostilas disponíveis, né? Daí só tem que ter um certo cuidado aí, ver a questão da qualidade, né? Mas tem apostilas vocês encontram buscando assim apostila de inglês técnico, né? Ou algo do tipo. Vocês encontram apostilas e essas apostilas mais voltadas, né, para inglês técnico, para concurso, são importantes porque bom, porque eles não dão, vai ter alguma coisa de gramática e tal, mas é mais um inglês instrucional, vamos dizer assim, né? Que para um primeiro momento serve, né? Para passar numa seleção 10 é suficiente, muitas vezes, né? Não que a gente vai poder ficar só nesse inglês, né? Não, a gente vai ter que aprender o inglês mesmo, né? Mas
num primeiro momento, assim, numa preparação mais rápida, acredito que seja suficiente, tá? Já fiz o teste, funcionou para mim, tá? Eu indiquei para uma outra amiga, quando ela precisava passar na proficiência, mandei uma apostila dessas, ela estudou e ela também aprovou. Então, acho que está comprovado que funciona, né? É só estudar, se dedicar e, enfim, essa do caderninho é importante, tá? Ter esse bloquinho de notas com o glossário, com o vocabulário, as palavras, né? Principalmente também as palavras de conexão. Isso é bastante importante para a gente conseguir ler os textos, né? Isso de inglês eu nunca tive esse caderninho, tá? Mas eu tinha de francês, né? Porque francês eu me dedicava mais, né? Era um idioma que eu gostava. Então, eu tinha de francês e me ajudou muito, assim, né? Principalmente ter uma lista, né? Eu lembro que meu professor, na época, o Mamadou, né? Ele que me indicou e me deu uma lista, né? Dessas palavras, então, de conexão. E isso me ajudou muito, assim, na compreensão dos textos, na leitura, né? Até que a gente aprenda e que a gente esteja familiarizado o suficiente, né, com o idioma. Então, isso é importante, tá bem? Ter esses cuidados. Então, a questão aí dessa prova de proficiência, né, a gente pode, de novo, eu tenho falado isso com frequência, né, a gente pode concordar ou não com essa proposta, né, de ter prova de língua estrangeira na seleção, né, porque, querendo ou não, é uma forma da gente dizer quem pode e quem não pode acessar a pós-graduação, né? Essa que é a verdade, né? Mas, como eu já tenho dito, se a gente quer jogar o jogo, a gente tem que aceitar as regras do jogo, né? E tem universidades que cobram e que acham, em algumas universidades é importante a prova de língua estrangeira, então, né? Mas é uma forma de, sim, de classificar, né, as pessoas, de dizer quem pode e quem não pode acessar a pós-graduação, né? Mas com essas dicas aqui, se vocês anotaram, tomaram nota das dicas e vão se dedicar e vão estudar, a gente vai burlar o sistema, né? Porque mesmo que a gente não saiba de forma tão aprofundada o idioma, a gente consegue passar na prova de língua estrangeira. Precisa de dedicação? Precisa, né? Mas é importante que a gente tenha claro isso, né? Agora, na prova de proficiência, daí precisa um pouco mais, daí vai ter que fazer o estudo mesmo do idioma, né? Não é tão simples assim, né? Vai ter que, sim, conseguir ler o texto, né? Um pouco melhor, né? Treinar essa habilidade da leitura e da escrita, sim, é importante, né? Principalmente para quem pretende aí seguir a carreira acadêmica, né? Fazer um mestrado, um doutorado, isso é importante. Mas daí é outra etapa, né? Não vamos. Primeiro a gente cria o problema, depois a gente vê como soluciona, né? Então, primeiro a gente passa na seleção, e daí não é uma prova de língua estrangeira que vai nos impedir de acessar a pós-graduação, né? Então, estudem, façam isso, leiam artigos científicos na área de vocês. Algumas pessoas, agora eu vi ali a Lid entrando e fiquei pensando, algumas pessoas gostam de estudar a língua estrangeira, né? Principalmente o inglês a partir de música, de letra de música. Olha, é válido, mas para a prova de seleção me parece que não é o mais adequado. Eu continuaria com a sugestão dos artigos científicos, tá? Porque a tradução da língua, né, a tradução de letra de música é um pouco diferente, né? Eu não vou aqui me atrever a dar explicação, né? A Lid é prof de inglês, ela sabe melhor, né? Mas ela já me disse em outra ocasião que é bastante, que tem até regras próprias para traduzir letra de música, né? Então, não é recomendável, tá? Para esse tipo de seleção,
né? Então, foquem nos artigos científicos, nos artigos da área de vocês, façam essa leitura, né, sem tradutor, sem dicionário, tente identificar os termos científicos, monte o glossário de vocês, foquem nessas palavras de conexão, né, que daí vai dar certo, tudo vai dar certo, tá? Algumas pessoas gostam também de estudar, eu sei que não é o caso de vocês, né? Quem é aqui que assiste Netflix e série, né? Essas coisas. Sei que não é o caso de vocês, mas cá, né? Tem pessoas, não sei se vocês sabem, né, que assistem séries, documentários, essas coisas, né? Tem pessoas que gostam de assistir os filmes e as séries, né, e que aprendem o idioma, né? Já tive, inclusive, um aluno que hoje trabalha com tradução e tudo e aprendeu sozinho e muito a partir de filmes e jogos, ele dizia, né? Mas como a gente não tem esse tempo, né, para essa aprendizagem mais, né, a gente está falando aí de prestar seleção agora, esse semestre, no final desse semestre ou no final do ano, né? Então, se fosse para sugerir algo assim mais visual, né, foquem nos documentários, né, de língua inglesa, porque lá vocês vão ter contato com o vocabulário acadêmico, científico, geralmente, né? Então, vai ajudar bem mais do que filmes, séries, né, letras de música, nesse momento, né? Não significa que não possam querer aprender inglês depois dessa forma, né? Não sei se funciona. Eu não aprendi nem com um professor particular, assim, um professor só para mim, não consegui aprender, então, né? Mas pode ser que vocês consigam, né? Então, isso é importante, eu acho. Os documentários ajudam, né? Para quem é mais visual, assim, né? Mas não tudo isso junto com a leitura dos artigos científicos, tá, gente? O foco aqui, o principal é se familiarizar e artigos científicos da área da gente, né? Da área que você vai prestar a seleção. Porque se a prova de língua estrangeira é na tua área, vai cair texto científico, acadêmico científico da tua área. Por exemplo, se eu for fazer uma prova de seleção de mestrado que cai língua estrangeira, o texto que vai cair para mim é um texto de filosofia, né? Se eu for fazer na minha área, né, na filosofia. Então, é importante a gente estar familiarizado com os conceitos, né? E vocês sabem, né? Cada área tem termos, tem conceitos específicos da sua área, né? Que daqui a pouco em língua portuguesa muda o sentido. Quando é um conceito numa determinada área, em outra, pode ter um sentido, um significado diferente, né? Daí pensem em outra língua. Então, artigos científicos da área de vocês, em língua estrangeira, de preferência na língua que vocês vão prestar lá a seleção, né? Se vai poder escolher ou não. Minha dica, escolham língua inglesa, porque com certeza, se tiver prova de língua estrangeira, terá de língua inglesa, né? Essa será uma opção. Daqui a pouco eu vou, não, mas eu gosto de italiano, vou ler artigos em italiano e tal, e dependendo da universidade que eu vou fazer, não tem essa opção de prova de língua estrangeira, né? Só tem em língua inglesa, ou sei lá, em outra língua, né? Então, língua inglesa com certeza sempre terá. Essa sempre será uma opção disponível, né? Então, é importante. E daí, respondendo, então, né, essa questão, se dá para fazer prova de seleção sem proficiência? Dá, né? Dependendo do PPG. Tudo depende do edital. Sabe, em física, quem já teve aula de física aí no ensino médio, quase todo mundo, obviamente, né? Física tem uma coisa que sempre, né? Se tem uma coisa que eu aprendi em física é que tudo depende do referencial, né? Então, vocês aqui foquem nisso, né? Tenham claro, anotem aí no caderninho bem grande, né? Tudo depende do edital, tá? Leiam o edital,
com bastante atenção, que lá vai dizer. Mas não conheço seleção de mestrado, né, ou doutorado que exija o certificado de proficiência no momento da seleção, tá? Mas conheço seleções e PPGs que exigem prova de língua estrangeira lá no momento da seleção, além da prova escrita, além da entrevista, além do projeto, então, prova de língua estrangeira, tá? Se for seleção de doutorado, tem que obrigatoriamente já ter uma proficiência, porque no mestrado é exigido uma língua. Então, não tem como a pessoa ter chegado no doutorado sem ter proficiência em uma língua. Então, pode usar a proficiência do mestrado. Ah, mas eu fui direto para o doutorado. Pouco provável, mas possível. Alguns PPGs permitem que aluno de graduação faça a seleção para doutorado. Se passar, se conseguir passar e for aprovado, tudo bem, né? Então, como eu disse, são poucos, é raro, né? Mas existe a possibilidade. Daí é possível, teria que ver as normas, né, o que diz o regulamento do PPG, mas é possível que tenha prova de língua estrangeira na seleção, né, e que se possa apresentar a proficiência depois. Mas tudo sempre vai depender do edital.